queridos estudantes da Mediação Tecnológica Rondônia, tudo bem com vocês? Eu sou quem? Professor Vitor, certo? E ao meu lado... Eu acho que ontem alguém ficou devendo alguma coisa, mas não vou falar agora não. E eu sou quem? Professora Audelina. E o meu sinal... Esse aqui, por que será, né? O seu sinal é esse aqui. Eu acho que eu lembrei o que eu fiquei devendo para os estudantes ontem. Ontem nós ficamos conversando, né, professora? Ela se apresentou, deu o sinal dela e eu esqueci de dar meu sinal para vocês na aula passada e na primeira aula que nós tivemos, o nosso primeiro contato na eletiva 2 de Libras. Mas vocês lembram que na eletiva 1 eu fiz 300 vezes o meu sinal. Lembra do Y? Configuração de mão em Y, ó. Vitor, professor Vitor. Este é o meu sinal, Vitor. E o sinal da professora Audelina, olha só. Por que será, né? Ela não trouxe uma pena pra mim. Lembra que eu pedi dela, né? Na aula passada eu pedi uma pena dessa, ela não trouxe ainda pra mim. Prometo. Mas, ó, vocês vão subir uma hashtag lá no Twitter, lá no X, para que ela me dê uma pena. Então, até o final da eletiva, ela vai me dar uma pena dessa, tá bom? Vamos ver. Queridos, precisamos dos feedbacks. Professor presencial, muito obrigado por estar sempre com a gente. E os estudantes também. Mas nós precisamos de fotos, né, professora? Isso, registro. De fotos, de vídeos. Então, nossos arrobas vocês já têm. A gente vai mostrar hoje novamente para que vocês compartilhem as atividades práticas de vocês, os vídeos que vocês têm feito. Foto, assistindo a aula, tira uma fotinha, tira foto junto com o professor presencial, o professor pode postar, vocês também podem estar postando e pode marcar os nossos arroba, tá bom? Na verdade, eu quero conhecer vocês. Ainda não conheço com vocês. Certeza. Então vai lá, tira a fotinha, faz o seu registro e posta para que eu possa conhecer e ser apresentado pelo professor Vitor a vocês. Exatamente, mas não vamos perder tempo não, vamos para o slide. Hoje a nossa aula é morfologia. Questão prática da língua, questão teórica da língua de sinais atrelado à prática. Vamos lá no quadro. Aula de número 3. Eita que a eletiva está andando, hein? A nossa disciplina já está andando. Nós já estamos na aula de número 3, professora. Que é... Gramática da Libras, uma introdução à morfologia. Aquilo que o professor disse. É uma aula teórico-prático, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho. Você já sabe que é morfologia, mas aí vocês não sabem da língua de sinais. Vocês vão ver que é muito interessante, tem algumas semelhanças, mas também há algumas diferenças com relação à língua portuguesa. Exatamente, professora. E por que introdução? Porque vocês lembram na primeira aula que eu falei que eu sou formado em letras libras. E a professora é formada em letras português. Nós não temos uma disciplina de gramática de 80 horas no curso inteiro, ou seja, a gente estuda 6 meses, uma disciplina só de gramática da morfologia, parte morfologia, só de gramática da fonética e fonologia, só de gramática da sintaxe. Então, cada semestre, a cada semestre. Então é muito grande. Em uma aula de 20, 25 minutos, impossível a gente conseguir passar a morfologia inteira de uma língua. Então é só introdução. Vocês sabem que essas aulas vídeos aqui, a gente explica um pouquinho, mas que vocês sempre podem estar... Vocês têm materiais complementares e a gente sempre vai estar passando materiais para vocês que vocês podem se debruçar ainda mais no estudo da Libras. Teve dúvida? Interage com a gente. Com certeza. Né? Por isso que a gente coloca nossos arrobas, né? Pode mandar também o feedback que o professor presencial tem com a gente, que é o nosso chat zap. Então, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Mas vamos lá, começar então. Nas línguas orais, nós temos fonética, fonologia, sintaxe, semântica, pragmática, as questões estilísticas da língua, né, professora? Igual. Na língua de sinais também. Isso aí. Certo? Então, na língua de sinais, nós temos os... Na língua de sinais, nós temos os queremas. Os queremas, que são os fonemas. Fonemas agora, vocês já devem conhecer, né? Falar, professor, será que eles sabem que são fonemas? Eu acho que sim. Fonemas são unidades mínimas dentro da línguas orais. Porque as línguas orais, elas têm essas questões de fonemas que são os sons, a representação das letras, que é as unidades mínimas. Isso aí. Dentro da língua oral. E dentro da língua de sinais, que são os queremas, porque são os sinais, são os parâmetros. Parâmetros? Como assim? Eles sabem muito bem o que é os parâmetros. Olha aí. Olha aí. Vocês já viram esse desenho antes?
Na eletiva passada eu expliquei sobre isso, a gente deu um pouquinho na aula passada também. Uma introdução, mas vocês sabem que a Libras ela é uma língua complexa, como qualquer uma outra língua oral. Isso aí. Ela não é uma língua inferior por ela ser uma modalidade diferente, que ela é a modalidade de gesto visual espacial, que vocês também já sabem. E ela tem a sua gramática própria, que é vencer a configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e direcionalidade, expressão facial e corporal. Prof, volta só o slide anterior, rapidamente, só para fazer aqui, isso aqui. Olha só, aí nós temos os fonemas, unidades mínimas da língua portuguesa. Só para dar assim, uma luz para vocês. Quando a gente fala em fonema, unidades mínimas, como assim? A letra? São as letras do alfabeto, professora? Não. Unidades são sons sem significado ainda, são sons isolados. Como é língua oral, como é que seria isso? Seria o p, p. Então, se eu falar p, n, não tem significado algum. Exatamente. A partir do momento que aí eu vou fazer como é que eu posso dizer, uma articulação com outros fonemas também, sem nenhum significado, n, né? Menina. Então, eu faço uma combinação dos dedinhos também funciona, professor? Sim. Minha unha também funciona aqui. Eu faço uma combinação desses sons aqui. Aí sim surge o morfema, que seria a palavra, tá? Na língua de sinais acontece a mesma coisa, que são os parâmetros. Aí vai lá, prof, passa um pouquinho o slide. Esses parâmetros aqui, né? Isoladamente, também não tem significado. Eu preciso, então, combiná-los, né? Não preciso de todos, como também na língua portuguesa, não preciso de todas as informações. Todas as letras. Todas as letras do alfabeto para ter uma palavra. Não. Então, eu preciso de algumas combinações aqui para surgir o morfema da língua de sinais. Igual à língua oral, igual à língua portuguesa. Tá lá, prova? Perfeito, professora. Então, nós temos na Libras o que vocês já sabem, que são esses 5, não sei se terá mais, futuramente quem sabe, porque a priori que o William Stoke, que a gente já conversou também na eletiva passada, ele descobriu os 3 primeiros, né? E depois, mais tarde, com Batson veio as outras 2, né? Que é a orientação, direcionalidade e expressão facial e corporal, que foi atrelaçado como um parâmetro. E se vocês for pesquisar com relação a esses parâmetros, tem alguns autores que chamam que são parâmetros primários e parâmetros secundários, justamente por isso, né? Os primeiros que surgiram e depois os secundários que surgiram depois, conforme as pesquisas. Até a presente data dessa aula são esses 5, né? Não sabemos que... Porque as pesquisas, elas são constantes. As línguas, elas são constantes, né? As línguas não são estáticas. Então, com o desenrolar... O falante, ele modifica a língua, né? Isso. Então, com o decorrer do tempo, pode surgir novos parâmetros. Os 5 parâmetros, eles podem ser comparados como pedacinhos. É igual a professora Aldelina explicou sobre a questão do fonema. Então, de um sinal, no nível morfológico, eles podem ter significado, portanto, os morfemas. Por exemplo, carro. Vamos aqui com o slide atrás para vocês verem. No carro, por exemplo, nós temos um sinal, né, professora? Nós temos um sinal de carro. Qual é o sinal de carro, professora? Carro. Olha só, um sinal de carro. Este é o sinal de carro. Mas se a gente vai colocar numa frase, por exemplo, nessa frase que a gente tem aqui, que é o carro deu uma batidinha na árvore. Como é que a gente pode fazer isso usando um classificador, professora? Aí já não uso mais esse sinal aqui. Classificador, né? Aí eu já vou usar essa configuração. Que legal! Então, é uma árvore. É uma árvore. Sim, é o sinal de árvore. Carro está indo e deu uma batidinha. Uma batidinha. Repara que é uma batidinha. A palavra a frase é batidinha. Batidinha. Legal. Ficou bem representado e ficou bem visual, né? Nós temos um outro exemplo que é bem parecido. Agora é uma colisão. Carro. Legal. Então eu posso fazer assim, carro. Carro colidiu com a árvore? Aí faz o carro. Carro, e a árvore. Parece que não fica claro, né? Não fica. Parece o surdo vai ter ruído nessa comunicação, né, professora? Sim, como assim, carro? Então, como é que nós vamos fazer nesse exemplo? Será que ele vai entender isso aqui? Né? Aí não. Aí agora ele vai que o carro vai
Lidir. Olha a força. Olha a configuração. Já não é uma batidinha, né? É uma colisão. Certinho, perfeito. Então, a árvore aqui, o carro bateu. Na outra árvore aqui, o carro colidiu. Então, até aqui nas imagens a gente pode ver uma diferença, né? Um carro bateu, caiu uma roda. Na outra ele colidiu, então a frente dele está toda amassada aqui no slide que a gente pode ver. Então, perfeito, repare, olha professora. aqui, ó, a explicação lá. Os 5 podem ser comparados a pedacinhos de um sinal. Nós temos o sinal, mas aí lembra do contexto que a gente falou, acho que na aula passada? A língua de sinais vai depender, vai dar significado às palavras na nossa língua portuguesa, a depender do contexto. Na língua de sinais parece que é a mesma coisa. Bateu, né? É o impacto. Parece que o impacto já explica tudo. Mas se o falante da língua oral está falando que deu uma batidinha e o falante está dizendo que deu uma colisão. Então, na língua de sinais, eu tenho que passar para o surdo, né, essa diferença do morfema na sinalização. A batidinha, só um toque. Olha a colisão, um toque mais forte, né, com mais intensidade. Né? Então, é isso que são os diferentes significados que está falando aí no enunciado. Perfeito. Então, para eu dar ênfase nesse acontecimento, né, que já não foi uma simples batida, que foi uma colisão, então eu uso também dessa intensificação dentro do sinal, que inclusive vamos falar um pouquinho sobre isso também. Na questão do ponto de articulação, olha só, o ponto de articulação ele pode ser uma marca de concordância verbal. Como assim? Um advérbio de lugar, por exemplo. Nós temos o exemplo aí, mesa e um copo em cima da mesa, certo? Ó, mesa, a professora está fazendo o sinal, e um copo. Mas quando eu quero falar que tem vários copos em cima da mesa, como é que eu faço? Como é que eu utilizo? Faço a mesa. Né? O lugar, né? Delimitei. Isso, determinei. E agora eu vou... Ah, que legal, professora. Se eu tenho uma mesa e um copo. Agora, se eu tenho uma mesa e vários copos, eu já disse que aqui está a minha mesa e eu só coloquei os copos em cima. Então, eu fiz uma repetição de sinal como um advérbio de referência de lugar. Isso aí. Que legal. E por que tem aquele maisinho ali no copo mais? É para indicar singular, né? Isso aí. Ou plural. Ou plural. Se não tem o maisinho, é singular. Se eu quero falar que são vários copos, eu coloco copo, mais eu sei que são mais de um. É isso aí. Legal. Nós temos mais exemplo, que pode ser alteração de frequência de movimento, uma marca, né? De um aspecto temporal, como, por exemplo, trabalhar e trabalhar continuadamente. Como é que é, professora, que a gente pode fazer essa marca? Trabalhar. Ah, esse é o sinal de trabalhar? Lembra aqui, olha. Alguém lembra desse sinal? Trabalhar. Eu ensinei para eles. Inclusive, foi na aula de parâmetro que eu ensinei para eles trabalhar e televisão. Olha aí, ó. Que a direcionalidade do sinal muda completamente o seu significado. Então, trabalhar, televisão. Mas é que o nosso foco é trabalhar. Então, é esse sinal aqui. E com frequência. E trabalhar continuadamente. Ah, eu intensifico o sinal também. Que legal, tô começando a gostar. E vocês estão gostando aí? Muito bom. Difícil? Difícil. Não é difícil. É só a gente perceber que nos exemplos que a gente está dando para vocês, a gente buscou uns exemplos bem fáceis, bem práticos, para que vocês vejam e percebam esse uso, né? Porque essa nossa eletiva, ela é voltada para esse uso, né? Que é justamente quando os nossos estudantes encontrar um aluno surdo, um sujeito surdo, porque eu sei que tem. Eu sei que vocês têm contato com surdo. Professora, lá na escola de Buritis, que é atendida pela CRE Buritis, eu fiquei sabendo que tem alunos surdos lá, né? E aí os estudantes já estão se inteirando com eles, porque eles aprenderam Libras na eletiva 1 e já conseguiam se inteirar com a aluna, que é surda. Então ela já estava se sentindo incluída dentro da sala de aula dela pelos estudantes saberem Libras. Muito importante. E se você não tem surdo na sua sala, não se preocupe. Uma hora você vai encontrar um surdo. Na sua cidade. Vai encontrar na rua, vai encontrar no supermercado, vai encontrar num shopping, vai encontrar numa loja. Você vai encontrar um surdo em algum lugar. E não se preocupe. Não vai encontrar, vai ter aquela curiosidade. O que aquele pessoal fica naquele cantinho?
será que está fazendo certo? Eu vou ficar Exatamente. olhando, agora eu já sei que trabalhar é assim. Ah, mas ele está falando ali que é o trabalho exaustivo, ou tem uma intensidade Exato. na continuidade desse trabalho. Então, eu já sei como é que é feito isso aí, professor. Vamos lá. Vamos lá então, gente. Sobre a questão do movimento, que também ele pode ser uma raiz verbal. Por exemplo, brincar, pular e conhecer. Brincar. Ok, eu posso brincar. Esse é o sinal de brincar, lembram? Ó, brincar. Mas eu vou brincar de quê? Se eu for pular corda, é brincar também? Não. Por quê? Porque eu vou incorporar no meu movimento o que eu estou fazendo, Isso. a ação que eu estou A ação fazendo. da brincadeira. Que é pular, mas eu estou pulando à toa? Não, eu estou pulando corda, certo? Então, ó, eu estou pulando corda. Eu vou fazer o movimento da corda que eu estou pulando. Quando eu vou brincar, eu falo assim, ontem eu empinei. Empinei o quê? A gente pode empinar pipa. Isso. A gente pode empinar a moto. Não pode, viu, gente? Mas muita gente faz isso. Isso é muito perigoso. Posso empinar a bicicleta, certo? Mas e aí, é o mesmo sinal, professora? Brincar é o mesmo? Então é brincar, eu vou usar brincar para tudo. Para tudo? Brincar. Ou eu vou empinar moto. Eu posso empinar a moto assim, então? Não, porque está incorporado a minha ação. Então, ó, se eu estou empinando papagaio, pipa, eu estou fazendo o meu sinal aqui. Se for uma moto, eu não posso fazer que eu estou empinando moto assim. Como eu estou lá na moto, né? Ó, eu moto aprendi na eu estou aula, fazendo. Na eletiva de Libras, que empinar é assim. Mas aí a frase tá lá, e eu quero passar para o meu amigo surdo, que eu fui empinar a bicicleta final de semana. Aí como é que eu vou fazer? Empinar bicicleta? Foi assim? Será que o surdo vai entender? Foi. Os professores ensinaram. O professor ensinou que empinar é assim. Eu aprendi que empinar é assim. Né? Então, assim, não tem sentido pro surdo. Aquela pessoa tem o nariz empinado. Então, pessoa, nariz empinado. Não tem concordância. Ela é metida, ó, o nariz empinado. Ó, empinado, empina mesmo, ó. Certinho? Temos outros exemplos também. O advérbio. Olha só os advérbios. Blá, blá, blá. Está falando. Eu estou falando demasiadamente. Se eu estou falando, ó, com a minha boca, por exemplo, porque o falar com a boca e o falar com as mãos são sinais diferentes, né, professora? Se eu estou falando, ó, a pessoa está falando, a pessoa está falando demasiadamente, ela está falando muito. Ou o sinal de falar, ó, P do alfabeto manual, falar. Falar demasiadamente, ó. Está falando muito. Ou sinalizando, né? Ela está conversando ou ela está conversando demasiadamente. A gente sempre coloca a intensificação dentro do sinal. Isso aí, o advérbio de modo, né? Exatamente. Então, assim, se eu falo tranquilamente, modo, né? De uma forma tranquila, movimento tranquilo. Agora, se eu já falo com mais intensidade, movimento mais intenso também. Por isso que é de modo. Vamos lá. E advérbio de tempo, por exemplo, sinal de ano. Eu aprendi o sinal de ano na aula que tinha calendário, mês e ano. É assim, o sinal de ano. Então, se eu vou falar ano passado, ano que vem. Legal, aprendi. Não. Será? Olha só, advérbio de tempo. Tem sinais que são incorporados. Isso eu já falei para vocês também. Por exemplo, se eu vou perguntar o nome da pessoa, eu vou perguntar, professora, qual é o seu nome? Ela vai me responder virado, meu nome, lembra? Então, se eu vou falar ano que vem, ano passado, o sinal volta. É isso aí. Ano que vem, ano passado. É igual eu falar um dia, 2 dias, eu incorporei o sinal. Isso aí. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha as coisas melhorando, como disse o professor Silvio. Tá vendo? Que quando a gente estabelece, a gente vai ganhando certas fluências dentro da língua de sinais, a gente vai percebendo que a gente pode ter alguns sinais que eles são incorporados, a gente pode... E alguns sinais, a gente pensa que tá relacionado com um gesto, né? Se fosse ano passado. Pois Mas aí a gente não usa também, mas isso vai depender do contexto, Sim. mas não para esse contexto. Exatamente. Né? Porque o sinal já está incorporado. Muitas das vezes pode ser uma redundância, né? Eu falar que eu já fiz o sinal que é ano passado, voltando. Eu falar passado de novo. De novo. Não preciso. Não preciso.
Certo? Vamos lá, que nós ainda temos tempo. Intensificador, o trabalhar e o trabalhar muito. Olha só, o bonequinho cansado, chega, se deita nas planilhas, parece eu, chega, se deita nas planilhas, nas coisas, nas aulas. Computador. Olha só, trabalhar, a professora Aldelina já mostrou pra gente. E trabalhar muito? Ah, trabalhar muito, né? Eu aprendi que muito é assim. Muito é assim. Eu aprendi que muito em Libras é assim. Então, trabalhar muito. Próximo slide. É? Não. Ah, não? Não é assim que funciona? Assim, muito. Será que você vai entender muito? Trabalhar muito? Aí eu também aprendi que a Libras ela tem uma estrutura própria, né? Isso que ela tem aí. os aspectos linguísticos dentro da língua de sinais. Que às vezes não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não precisa, ela é Quando a desprendida. gente fala, tem uma gramática, uma estrutura própria, é porque em alguns momentos, embora seja uma língua, em alguns momentos vai sim ter uma diferença, sim, com relação à estrutura, que também é própria da língua portuguesa, com relação à língua de sinais, são estruturas diferentes. E aí entra a questão, aí entra essa letrinha pequenininha. Por que essa letrinha tá pequenininha aqui, professor? Foi erro de digitação, eu acho. Você errou lá, colocou um minúsculo. Foi, poxa, era pra ter colocado do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Não. Essa letrinha pequenininha é para indicar que um sinal só vai ser feito e ele vai ser intensificado, porque é um intensificador. Olha só aqui, ó. É isso aí. Então, se trabalhar é assim, trabalhar muito ou trabalhar muito. Trabalhar muito. Ah, é o mesmo sinal e eu só vou intensificar. Trabalhar. Olha o nosso diretor Lobo fazendo. Ei, olha a gente aí. tem um diretor de estúdio aqui, é o Lobo e o Denis, que é o nosso cinegrafista. E o aluno Lobo, ele tá fazendo, ó, trabalhar muito. Porque mediação tecnológica é assim. Os diretores de estúdio aprendem, os professores presenciais aprendem, os estudantes aprendem, todo mundo vai aprender. Os outros professores ministrantes também aprendem. Exatamente, eles assistem a nossas aulas e vão se apaixonar pela Libras assim como nós dois somos. Isso aí. Mas vamos lá, que ainda tem mais. Pode ser também uma orientação. Ah, legal. A gente teve uma aula de verbo, a eletiva passada. Sinal de perguntar. Mas esse 1S, 2S, não entendi, nunca vi isso na minha vida. Viu sim, que eu já expliquei. Singular e plural. Um S ou um P, ou um SP, 2SP, é para onde vai se direcionalizar o seu sinal. Por exemplo, o sinal de perguntar, que vocês já sabem. Mão aberta e o dedo indicador, como se fosse 1 de quantidade. Perguntar. Então, ó, você perguntou para mim. Tá certo? Não, eu direcionei que ele perguntou, aí voltou para mim. Não. Não entendi. Eu acho que eu sei. Eu lembro uma vez... Não é não, aluno Lobo. Eu lembro uma vez que perguntar, mas o sinal também pode voltar. Isso aí. Então isso quer dizer orientação, professora? Orientação. Ele vai e ele pode voltar. Então, quando eu pergunto, a senhora me pergunta. Isso aí. Quando então é esse. Então se sou eu tô perguntando. Isso aí. Aí o meu sinal vai assim. Isso. E quando é você que está perguntando para mim, você me perguntou. Isso aí. Que legal! Tem os sinais. Vocês lembram da aula de verbo? Verbo com concordância e verbo sem concordância? Por exemplo, o verbo amar. Eu faço o amar aqui, mas eu não posso fazer o amar aqui da outra pessoa. Eu amo você, você me ama. Não precisa voltar o sinal, né? Não. Porque eu não posso fazer amar aqui no ar. Agora, nesse sinal, perguntar, responder, pedir, ó, eu peço, ela me pede. Eu pergunto, ela me pergunta. Qual outro exemplo que a gente pode dar? Responde, né? Responder, me respondeu. Eu te aviso. Eu te aviso, você me avisa. Então tem vários verbos que são os verbos com concordância, que é o nosso caso também de número de pessoa. Por que número pessoal? A concordância de número? Porque eu direciono a pessoa. Como, por exemplo, eu pergunto, ela me perguntou, mas são mais pessoas? Isso aí. Eu fiz pergunta para elas. Ó, eu repeti o sinal várias vezes e direcionei as pessoas. E quando várias pessoas perguntam para ele? Como é que é? Aí, ó, direcionada para mim. São várias vezes o sinal que as pessoas estão direcionadas para mim. Certinho? Essa é a questão do nível morfológico. Por exemplo, de singular e plural. Menino, o sinal de menino. Ó. Homem, pequeno, menino. Um menino, menino. Mas... Eu tenho um menino.
Tem um menino, ela tem um menino, que é o Calique, inclusive, que é o arroba da professora, Calique Aldelina. Agora, eu não tenho meninos, mas como seria meninos? Ah, não sei. Homem pequeno, S, né? Ou será que é homem pequeno muito? Pode ser. Né? Quando a gente criança Não, aprende mas isso, você né? falou que não podia. Ah, não pode. Na não. aula, nos slides anteriores, Vocês falou que estão- não poderia. Tá espertinho. Isso aí. Então é menino, meninos. Ah, se menino é assim, então vários meninos. Menino, meninos. Eu incorporei no sinal. Eu costumo Menino. dizer, prof, que é bater a cabeça. Né? Mas batendo na cabeça. Como é feio. Isso aí. Brincadeirinhas, mas é uma forma da gente aprender também. É, eu decoro muito sinal assim. Eu aprendi assim. Eu aprendo muito e eu costumo decorar sinais assim, sempre fazendo uma semelhança a alguma coisa que eu já sei. Isso. E isso é muito bom, isso é muito importante. E ó, o singular é plural de árvore. Ah, sinal de árvore eu já sei. Ah, você já Lá na sabe. colidiu o carro, né? Então, Tá... árvore. Mais várias árvores. Árvore mais. Árvore mais. Pronto. Legal. Próximo slide. Não. Ah, não, professora? Não. Olha Não que é bonito. assim? Não, em árvore mais, tá certo? Ah, ele vai Não. incorporar os sinais também. Então, se uma árvore é assim, várias árvores. Olha só, que legal. Nossa, tá ficando mágico, né? Tá lindo. Tá muito linda essa aula. Vamos aos exemplos? Nós temos alguns exemplos aqui de incorporação também. Isso aí. Como? Mas Vocês aí- sabiam que na Libras já tem os sinais. Casa existe, o sinal de casa. Casa. O sinal de estudar. Estudar. Então, casa, estudar. Mas, e se eu juntar os dois sinais? Casa, estudar. Ó, casa, estudar. Eu crio um terceiro sinal. Isso é morfologia. Isso aí. Casa, Surge, então, estudar. Terceiro morfema. Já existe casa. Já, morfema casa. Já existe estudar. Morfema estudar. Escola. Isso. Casa, estudar, escola. Um outro sinal. Morte, já existe. Já existe. Cruz, também já existe. Já existe. Morte, cruz, cemitério. Cemitério. Um novo sinal. Caneta, lápis. Ou também tem esse sinal para caneta. Caneta, lápis, que é grafite. O sinal de caneta existe. O sinal de lápis também existe. Então, se eu juntar caneta, lápis, grafite. Grafite. Legal. E mãe e bênção? Porque mulher é assim. Mulher Existe é o assim. sinal de mulher. Mulher. Mulher eu aprendi. Aí mãe é tipo bênção, né? Beijo. Benção mãe, a gente fala benção mãe. Então, a mulher, beijo. Ah, claro, óbvio, né? O sinal de mãe. Mãe. Benção mãe, mulher, bênção, mãe. Criamos Surge um terceiro novo morfema. E o sinal de consertar, ó. Consertar, indicador número 2. Consertar. E o sinal, olha o aluno lobo fazendo o sinal de carro. Consertar carro. Consertar carro. Sinal de mecânico. Olha as mágicas acontecendo, professora. Isso aí. E surgindo Novos morfemas que são os novos sinais. E aí, quem não sabe ainda, antes de terminar esse último exemplo aqui, quem não sabe pensa que é a mesma coisa, que a gente está falando, mas está repetindo muito esse sinal. Não está repetindo, está surgindo um novo morfema. Um novo morfema. Há uma combinação de morfemas que surge, deriva um outro morfema. Perfeito, professora. Ainda falta um sinal de cavalo. Isso está tão bonitinho. Qual é o sinal de cavalo, professora? Olha! Cavalo! Cavalo mais listra? Zebra! Cavalo mais as listras. Legal! Zebra! Olha só. Mais um novo sinal que nós aprendemos. Isso aí, surge um novo morfema. O sinal de cavalo já existe, o sinal de listra também. Listra também já tem. E surgiu um terceiro, que foi zebra. Agora chegou a melhor hora, o melhor momento.
o momento mão na massa. Vamos lá para o slide? Nessa aula de agora que a gente preparou para vocês do momento mão na massa, é uma atividade de fixação. Apresente, vocês vão gravar os 6 sinais que nós acabamos de fazer. Por isso que a gente fez bem pausadamente os sinais. Vocês vão gravar os sinais que a gente acabou de fazer. Aqueles 6 sinais lá que nós fizemos, que é o sinal de escola, mas vocês vão fazer primeiro casa, estudar igual a escola. Então vocês vão fazer o sinal de casa primeiro, depois o sinal de estudar e depois vão fazer o sinal de escola, que é juntando os 2 sinais. Assim com o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E depois que vocês já tiverem gravado esses sinais que nós mostramos nas aulas, vocês vão pesquisar outros 6 sinais de morfema derivacionais, igual esse, ou seja, vai ter uma combinação de morfema que vai surgir um terceiro morfema, igual esses exemplos que nós fizemos aí na aula. Por que morfema derivacional? Porque era um sinal que já existia, mais outro sinal que também já existia, que criou um terceiro sinal, ou seja, derivou de 2 outros sinais. Legal, gostei. E aí, vou fazer o quê? Não sei, eu gravo E aí, vou guardar? Lá em casa. Não tem casa. Grave um vídeo e poste marcando os arrobas dos professores ministrantes, que vocês já sabem, certo? Professor Vitor, que sou eu que vos fala, e a professora Aldelina. Calique Aldelina. Isso aí. Pessoas, é isso. Na nossa aula de hoje nós aprendemos um pouquinho sobre morfema, morfologia, que é a questão gramatical da Libras. É só uma aula base. Isso aí, só uma introdução. Porque não é somente isso, mas para o momento, quem sabe numa próxima letiva a gente estude um pouquinho mais. Gente, por hoje é só, né, professora? É isso aí. Vamos deixar agora um forte abraço para vocês. Abraço para vocês. I love you para todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.